graça e a paz do Senhor. Afinal, o que é o Ministério Pescadores de Homens? Este texto que eu vou ler agora é um texto atualizado em 7 de fevereiro de 2018. A priori, peço que todos visitem a página do Ministério Pescadores de Homens no Facebook, https://www.facebook.com/evangelizando de casa em casa. Bem, povo santo de Deus, é tempo de despertar. Jesus está vindo. Razão de ser do ministério. Aos que me indagam sobre o que é o Ministério Pescadores de Homens, inicio lembrando como ele nasceu. Há um bom tempo vinha sendo cobrado pelo Espírito Santo de Deus por uma ação mais efetiva no tocante à propagação da sua palavra santa. A motivação bíblica encontra-se no Ide, no livro de Mateus, primeiro Evangelho, capítulo 28, versículo 19, a grande comissão. E também em Marcos, o segundo Evangelho, capítulo 16, versículo 13, a ordem para a evangelização. Também nos serviu de inspiração espiritual o pregar de casa em casa. Nós vimos isso em Atos dos Apóstolos, que é o primeiro livro depois dos 4 evangelhos no Novo Testamento, Atos 3, 42 e Atos 20, 20. Com a resolução tomada, por poder do Espírito Santo de Deus, eu creio, em janeiro do ano de 2017, parti em busca de pessoas convertidas, ou seja, pessoas que haviam confessado seus pecados, pessoas que se arrependeram e pessoas que se entregaram a Jesus Cristo, ou seja, confessaram Jesus como um Senhor de suas vidas. Então eu parti em busca dessas pessoas com o mesmo desejo de espalhar o amor de Jesus de forma verdadeira e sem resistência. E aí começamos. O nome do ministério, ou seja, Pescadores de Homens, se inspira e respira no chamado de Jesus. Mateus 4,19 e Lucas 5,10. E a razão essencial do evangelismo em 1 Coríntios 9,16 e 1 Coríntios 15, 1, 4. Como reflexão, observa-se que entre a palavra pecador e pescador, a diferença é de uma letra apenas, o S. Contudo, todos podem deixar de ser pecadores e serem pescadores de almas, desde que o S seja da salvação pela graça de Cristo. Ressalto também como razão de ser do ministério o ensinamento contido em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, no tocante ao recebimento do poder do Espírito Santo e o fato de que somos testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém como também na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Daí que, a priori, o ministério é local, isto é, devemos evangelizar na nossa Jerusalém, que é a nossa amada cidade de João Pessoa. Tem assim o ministério privilegiado o propósito primário de espalhar o evangelho dentro da cidade, para os cerca de 71 bairros de João Pessoa, a nossa Jerusalém. Pelo cálculo simples feito, levar-se-ão cerca de 6 anos para o cumprimento dessa
missão divina e glória a Deus. Depois o ministério, se for a vontade de Deus, irá para a Judéia, ou seja, as cidades do estado da Paraíba, a Samaria, ou seja, cidades de todo o Brasil e até os confins da terra, finalizando nas cidades de todo o mundo. Como nasceu na prática o ministério? Historicamente, a pedra fundante deste ministério foi uma reunião inaugural no sábado, dia 14 de janeiro de 2017. Posteriormente, pela graça de Deus, os membros do ministério, aqueles fundadores, servos de Jesus, iniciaram sua missão 2 semanas após a reunião, realizando o primeiro avanço de evangelismo no sábado, dia 28 de janeiro de 2017, no horário das 15 horas às 18 horas, em que se visitaram ruas e casas no acolhedor bairro Pedro Gondim da nossa cidade, que foi indicado pelo Espírito de Deus para iniciarmos as ações evangelísticas deste ministério. O bálsamo do primeiro avanço e o sinal divino da continuidade. A importância deste primeiro avanço é o fato de que realmente foi dado o pontapé inicial e praticada a palavra na sua forma mais genuína, como os membros da igreja primitiva, aqui empregada a expressão não no sentido pejorativo, mas no sentido de primeira, início, exatamente pelo fato dos servos de Cristo não aceitarem mais o discurso e a letargia de apenas ficarem sentados em bancos de suas congregações, desafivelar os cintos que os prendiam, as amarras que os tornavam cativos do imobilismo e partiram para a proatividade, guiados pelo Espírito Santo, e unicamente pelo Espírito Santo, e inspirados pelo ensinamento em Mateus 7:12. Com esse primeiro avanço na prática, o ministério, por seus membros, entendeu que não havia mais como voltar atrás. A unção sobre os convertidos tornou-se uma realidade. Um ministério para sempre até a volta do Rei. Daí que há uma convicção espiritual de que os pescadores de homem é um ministério para toda a vida, enquanto soprar o nosso fôlego de vida pela graça do Senhor. Todas as ações do evangelismo durante o ano de 2017 e já no ano de 2018. Vejam bem, meus irmãos e minhas irmãs, até agora, no momento em que estas linhas foram escritas, depois do primeiro avanço, Deus, para a sua honra e glória, e somente para a sua honra e glória, nos brindou com o segundo avanço, bairro dos Bancários 2, em 18 de fevereiro de 2017, o terceiro avanço, bairro Anatólia, em 25 de março de 2017, o quarto avanço, bairro Planalto da Boa Esperança, primeira parte, em 29 de abril de 2017, o quinto avanço, no mesmo bairro Planalto da Boa Esperança, segunda parte, em 27 de maio de 2017, o sexto avanço, bairro dos Novais, em 1 de 7 de 2017, a primeira parte, e depois o sétimo avanço no bairro dos Novais, na segunda parte, em 29 de 7 de 2017. O oitavo avanço no bairro 13 de Maio, em 26 de 8 de 2017. O nono avanço no bairro Água Fria, em 30 de setembro de 2017. O décimo avanço no bairro Tambauzinho, em 28 de outubro de 2017. O 11º avanço no bairro Funcionários 2, em 2 de dezembro de 2017. E o 12º avanço, bairro do Centro, Lagoa, em 30 de 12 de 2017,
a última ação evangelística do ano de 2017 para a glória de Deus. Mas já veio também o 13º avanço, o primeiro de 2018, que ocorreu no bairro Mumbaba, em 28 de janeiro de 2018. Importante, a pauta do ministério. As ações deste ministério são geralmente desenvolvidas nos últimos sábados de cada mês, com exceção do mês de novembro, em que não há o evangelismo e é adiado para a primeira semana de dezembro, e no horário sempre das 14h30 às 18 horas. Apenas no último evangelismo do ano é que o horário foi pela manhã, das 8h30 às 12 horas. No grupo do WhatsApp é divulgada a agenda prévia anual do Ministério, ou seja, todas as datas das reuniões e dos avanços durante o ano. Próxima ação. E já estamos preparados para o 14º avanço, o segundo ano de 2018, se Deus quiser, no dia 24 de fevereiro de 2018, em local em que a providência do Espírito Santo nos colocar. Aleluia. O que não é o ministério? Bem, é preciso, contudo, esclarecer, meus irmãos, minhas irmãs, o que não é o ministério. Não é uma agenda social, não é um lugar de encontros sem Jesus, não é uma ONG, não é uma fundação, não é braço do município, da prefeitura, nem do Estado, do governo estadual, nem da federação, do governo da União, não é clube, nem sindicato, nem associação, nenhuma sociedade benemérita ou filantropa, não serve a nenhum partido político, não é nenhuma igreja, a não ser membros que são a própria Igreja de Jesus, não professa nenhuma religião dos homens, nem serve especificamente a uma igreja denominacional, embora todos participem de congregações específicas e glória a Deus por isso. Não tem dízimos, não tem ofertas, nem mensalidade, não pactua com a teologia da libertação e muito menos com a teologia da prosperidade, não tem por finalidade obras de caridade materialista, nem exercer o que denominam doutrinariamente de missão integral da igreja, e o dono é um só, Jesus Cristo. O que é o ministério? E o que é mesmo esse ministério? Muito simples, é a ação conjunta de servos de Jesus, a Igreja de Jesus, espalhando, pelo poder do Espírito Santo de Deus, a palavra da salvação eterna. A liderança do ministério tem consciência, e não poderia ser diferente, de que a ação do ide e pregai não se restringe apenas a este ministério, ao Ministério Pescadores de Homens, por obviedade. Somos uma gota no oceano, e glória a Deus por isso. Não existe um mar, não existe oceano sem as suas gotas. Entende que o evangelismo solitário, diário, ou mesmo o evangelismo feito por casal, por grupos, ou seja, o evangelismo de grupo, no caso feito pelo Ministério Pescadores de Homens, ou em qualquer outro ministério de evangelismo, glória a Deus por isso, é fundamental para a integração do ID, para a consecução do mandamento de Jesus. Lembrando que tudo é exercido não para sermos salvos, mas porque o homem já foi salvo quando aceita ou quando aceitou a Jesus. Como funciona mesmo o ministério? Bem, o grupo tem 2 mecanismos da mídia para interação. A página do Facebook, que eu citei no início deste vídeo, que pode ser visitada por quem quiser, e aleluia por isso. E também para a convivência dos membros, o Ministério tem a sua base no grupo de WhatsApp chamado Pescadores de Homens. Através desse grupo,
A liderança passa todas as informações oficiais acerca do ministério por meio de breves comunicados. Apenas os membros do ministério, e somente eles, fazem parte deste grupo do WhatsApp, que é muito óbvio. É, por assim dizer, o ponto de encontro sobre as coisas do ministério, evitando-se a importunação com assuntos estranhos, diversos, com invasão de tempo e distrações necessárias. Sabendo que o ministério é de Jesus, por uma questão de decência, para evitar-se atropelos nas condições das ações necessárias à consecução dos objetivos, ou seja, do evangelismo, existe uma liderança humana, o que é razoável compreender. A liderança é exercida por pessoas que simplesmente foram as que iniciaram as ações, o que não quer dizer que as demais pessoas integrantes do ministério não tenham voz e não participem da vida do ministério. Assim não se trata de cargos e hierarquias, mas de condição harmônica para que o ministério possa avançar. Afinal, neste ministério não existem diferenças entre os irmãos e irmãs, todos servos de Jesus, todos andando no mesmo andar do caminho da graça do Senhor. Por tudo isso, é preciso deduzir que o ministério não tem força em si mesmo. Ele não nasceu para ser endeusado, para ser entronizado, para ser referência no sentido de poder. Isto é muito óbvio. Ele não tem vida própria, nem CNPJ. O seu objetivo é um só. Se propõe a salvar vidas por meio da palavra de Deus e pelo poder unicamente do Espírito Santo. A prática do ministério consiste em duas práticas. Uma reunião, não é culto de forma litúrgica, com os membros todas as segundas, terças-feiras de cada mês, onde serão apresentados, revelados os locais da evangelização, os novos membros, os debates sobre as ações, as articulações necessárias para os avanços, etc, etc. E uma ação de evangelismo, todos os últimos sábados de cada mês, tudo conforme calendário prévio anual, já divulgado e que sempre será apresentado aos novos membros. E uma das poucas regras do ministério é de que somente são aceitos os convertidos que na prática participarem de uma ação de evangelismo. As pessoas que fazem parte do grupo, obviamente, não devem se sentir invadidas nem sobrecarregadas por isso, com a atuação deste ministério. Aqueles que não podem comparecer às reuniões não devem se preocupar por não poderem participar desses encontros, que acontecem todas as segundas, terças-feiras do mês, porque as informações são dadas no grupo. Mas é interessante que participe com a sua voz e a sua presença, porque isso dá harmonia, força espiritual aos demais irmãos, comunhão em torno do nome de Jesus. É um lugar que também nós sempre fazemos orações. Não existe lugar onde os crentes se reúnem que não tenha orações. Contudo, a grande missão de cada um é participar das evangelizações. Esse é o objetivo. Página no Facebook, eu já disse, já falei sobre ela, que temos uma página no Facebook. Requisitos para participar deste ministério. Os requisitos básicos para admissão no grupo são dois apenas: ser verdadeiramente um convertido, que entregou a sua vida a Jesus Cristo, ou seja, nova criatura, e poder participar das ações evangelísticas, ou seja, que tenha disponibilidade de no último sábado do mês e apenas aí possa, das 14h30 às 18 horas, espalhar o Evangelho Santo. Quero falar aqui sobre a camisa. Na materialidade, ou seja, de materialidade mesmo, o ministério possui apenas uma camisa que o identifica, por uma questão de harmonia nas ações, segurança das pessoas, organicidade e decência. E ela é obtida pelo preço de custo, após o convertido participar de uma ação evangelística.
Embora por atuação voluntária de alguns membros, as camisas são doadas para aqueles servos e servas que, no momento, passam por alguma dificuldade financeira. O que fazemos e por isso vivemos? Evangelismo. O que é o evangelismo na prática? Bem, as pessoas inscritas no ministério terão a oportunidade grata de aprenderem e ensinarem o que sabem, o que vivenciam sobre o evangelismo. Evangelizar é vivência prática da graça de Jesus, é experienciação com Deus e o Espírito Santo, faz parte do processo de santificação. Podemos entender, por exemplo, como alcançar a graça em 3 passos, através da confissão de pecados. Vejam em Salmo 32:5, Salmo 31:2, 1 João 1:9. Através do arrependimento, 2 Crônicas 7:14, Atos 3:19, 2 Pedro 3:9, Mateus 9:13 e Lucas 5:32 e confissão a Jesus, Romanos 10:9. E aí, pela essa tríade, nós podemos já entender como alcançar a graça. Também exortamos as pessoas a visitarem o YouTube, onde há muita reflexão sobre a prática do evangelismo produzido pelo Ministério de Pescadores de Homens. Inclusive, um vídeo sobre o primeiro ano de atuação do Ministério, um balanço sobre essas ações que foram feitas. Então, você vai na página do YouTube e você lá pode encontrar, se você colocar o nome Valfredo, com W, Rodrigues Neto, você pode acessar vários vídeos, mas tem os vídeos específicos sobre evangelismo. Na minha página do blog, no meu blog Valfredo Rodrigues Neto, você vai encontrar essa matéria que eu estou lendo agora, e lá nós já transpomos os vídeos necessários, por exemplo, conceitos sobre evangelismo, lançando a rede para Jesus, explicando 14 degraus para o evangelismo. Nós também temos sobre a obrigação de todo crente evangelizar. Nós também colocamos um vídeo na prática do evangelismo em um dos nossos avanços, uma pequena parte de conversão. E também temos outro vídeo sobre evangelizar, minha inspiração e respiração, e porque temos a obrigação de evangelizar em 6 etapas, e uma pregação curta sobre evangelizar e glorificar a Deus, que nós colocamos. Então, o que é o amor louco por Jesus, por ele nos ter amado primeiro? No final das contas, este ministério é para quem ama servir a Jesus, quem tem a alegria e a paz que Jesus nos deu para servi-lo, como algo que seja a maior expressão de vida. Quem não se sentir tocado por isso, não deve tentar. Deve primeiro se revestir da armadura de Deus e da espada do Espírito Santo, que é a palavra, a Bíblia. Somos todos apaixonados por Jesus e vivemos, por isso, o primeiro mandamento ensinado por ele, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E por isso vivemos também o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Lembrando, finalmente, sempre que Jesus, como Deus, ele veio à terra para servir e não ser servido, e nos prometeu que voltará em breve, e nós cremos. Atualmente somos em 29 servos e servas de Jesus no ministério, mas não há limite para a quantidade de trabalhadores, que são sempre poucos, porque a seara é extensa, conforme atesta a própria palavra do Senhor. Nós temos então a relação dos 29 participantes atuais, que se você quiser saber mais quem é, você vai verificar no blog, onde esse artigo está escrito. Você poderá também verificar na página do Facebook própria, e eu não vou transcrever, não vou falar aqui o nome das pessoas, mas estão lá. Finalmente, concluindo o vídeo, a convocação de Jesus para você. Esse vídeo tem esse objetivo, além de esclarecer sobre as ações do evangelismo, além de traçar um histórico sucinto sobre o que é o ministério
pescadores de homens, nós louvamos a Deus por isso, pela oportunidade de chamar você, conforme Lucas 9:62, para pegar no arado. Então imagine, irmão, se você é convertido, você faz parte de uma congregação, glória a Deus por isso, isso é maravilhoso. Mas naquela congregação você não teve a oportunidade por algum motivo, um ministério específico para isso, mas você quer levar a graça do Senhor para os perdidos, para aqueles que ainda não foram tocados pela chama da salvação, por aquilo que Deus nos brindou com a porção da sua glória. Então veja, aqui é um lugar para isso. Deus não deu a você o conhecimento deste ministério apenas para você contemplar ou conhecer, saber dele. Deus sabe todas as coisas e sempre obedecemos a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Ele está convocando você para obedecê-lo. E aí, você quer pegar no arado sem olhar para trás? Entre em contato conosco pela página do Facebook, certo? Que o amor de Deus sopre em nossa existência. Que o amor de Deus sopre em nossa existência. Precisamos sair, irmãos, do imobilismo. O mundo está caótico, não é preciso mais repetir, não é preciso mais nenhuma constatação. E a salvação deste mundo é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu creio nisso. E por isso que nós participamos com muito fervor, com muito temor e tremor a Deus. Não fazemos nada disso para termos fama, para angariarmos recursos para nós mesmos, porque este é um ministério desprovido desses objetivos e glória a Deus por isso. Nós o fazemos porque nós fazemos com o coração grato. Não como um sacrifício, porque o sacrifício maior já foi feito pelo Cordeiro, mas por gratidão pelo sacrifício também. E nós sabemos que as obras decorrem da nossa salvação. E não somos salvos porque fazemos as obras. E agradecemos a Deus por isso, pelo discernimento, pela consciência espiritual. Irmãos e irmãs, se você se tocou, se o Espírito Santo chegou no seu coração, irmão maravilhoso, irmã maravilhosa, venha conosco, vamos juntar fileiras, vamos fazer o Evangelho ser propagado pela terra. É impossível que aquele que conhece a Jesus, através da leitura diária da sua palavra, através das orações, do joelho no chão, dos jejuns, do conhecimento da Bíblia, é impossível que não queira levar ao irmão a palavra que nos transformou e que nos fez novas criaturas, Senhor. Por isso nós agradecemos a Deus por esta oportunidade. Venha conosco provar desse bálsamo de Jesus, que não é uma experiência temporária, mas é uma experiência eterna, porque daqui nós só vamos sair para a glória de Deus quando vamos conhecer a Ele face a face, para a honra e glória do seu nome. Aleluia! Vocês estão convidados. Saia do imobilismo, venha conosco.